Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, dando sequência aos nossos vídeos, então, sobre a fé, sobre a igreja, vamos falar sobre a Grande Guerra, né? Talvez você estava em Andrômeda, na galáxia de Andrômeda, e acabou de voltar para a Terra e não está sabendo, mas a Grande Guerra chegou e chegou já faz tempo. Né? De que guerra a gente está falando? Né? Da guerra do mal contra o bem, das trevas contra a luz, da guerra que teve seu embate há 2000 anos atrás, onde Jesus Cristo foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou após 3 dias, ascendeu aos céus, de onde está ainda aguardando um tempo até que o seu corpo seja completamente purificado, para que todos nós possamos voltar ao céu, junto com Ele, e assim a sua vitória ser concretizada por completo. Ou seja, a vitória de Cristo já está decretada, mas acontece que os membros ainda não estão definidos. Talvez pareça um pouco estranho a princípio esse entendimento, né? Em contrapartida com o que os protestantes acham, mas é isso. Até a nossa morte, nós ainda somos uma incógnita ao corpo de Jesus. Nós podemos nos transformar de uma célula boa numa célula cancerígena e sermos extirpados, sermos retirados do meio do corpo de Cristo. Então, você que está de pé, cuide-se, né, para que não caia, para que nada te abata e te tire a fé. E você que, né, talvez esteja vendo esse vídeo, né? Se você é ateu, se você é espírita de outra religião, hoje não falaremos sobre isso, falaremos basicamente sobre a batalha que se abate contra a igreja de Jesus, né? No primeiro vídeo falamos sobre, né, como Jesus instituiu a sua igreja, né, que está lá na Bíblia, e nesse vídeo nós vamos falar basicamente sobre a perseguição que tem se abatido sobre a igreja. Futuramente, quem sabe, falaremos um pouco sobre os ateus, né? Mas vamos lá. Então, a Grande Guerra chegou. Você está preparado para lutar junto de Jesus? Ou você está do lado oposto de Jesus? Eis a questão. Olha lá, Jesus dizia lá em Mateus 12:30, né? Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Então veja bem, é certo que se você não está na intimidade de Deus, ou seja, você ignora a palavra de Deus, você desdenha, você faz piada, você satiriza a palavra de Deus, ou simplesmente você não está nem aí para a fé, saiba de antemão que, segundo a nossa fé, segundo a igreja católica, segundo a nossa interpretação, segundo o que Jesus está dizendo aqui, você está contra ele. Não existe meio termo. Ou você está com ele ou você está contra. Por quê? Porque ou você dá exemplo, você ajuda a espalhar o evangelho, você ajuda a espalhar a fé, ou você dá um exemplo de que não é necessário ter fé. É simples essa análise. E isso pode se espalhar e chegar até o ponto extremo da aversão a Cristo, que seria a adoração a Satanás. Não é? Num termo simples, dizer, né, que não acredita, ou que protesta contra essa palavra, ou que não aceita, né, ou até o extremo oposto de adoração a Satanás abertamente. Vamos lá. Como saber então definitivamente, né, se eu estou do lado de Jesus? Então vamos ao primeiro indício, ao primeiro indicativo. Jesus dizia lá em João 15:20, lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Perceba que muita gente diz de fato, né, não, eu sou de Cristo, eu creio em Jesus, eu faço muita coisa, fé, mas o próprio Senhor diz em certas passagens que esses que pregam Jesus, que pregam a salvação, que curam, que libertam, chegarão na hora, baterão no céu e Jesus dirá a essas pessoas, não vos conheço. Essa pessoa pode ser eu, pode ser você. E aí,
Mas aí, como é que a gente vai saber se de fato a gente está agindo de acordo com a vontade de Deus? O primeiro indicativo é de estar escrito na Bíblia. Está escrito em inúmeras passagens da Bíblia, né, o que agrada a Deus, o que não agrada, como a gente deve ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Né? Jesus dizia: quem me ama guardará as minhas palavras. E aqui nesse ponto ele começa a dizer, porque a gente tem um discernimento maior: se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Eis o indicativo, né? Talvez você não parou para perceber, você que é católico, você dentro da Igreja Católica, se você de fato está próximo de Jesus, próximo do Evangelho, é amigo da palavra de Deus, é amigo de Jesus, você certamente vai estar com uma batalha tremenda junto às leis desse mundo, às leis de aprovação, né, de casamentos homoafetivos, as leis que estão sendo aprovadas ao redor do mundo sobre aborto, as leis que estão sendo em diferentes sentidos aprovadas, que desgostam, que estão na contramão da palavra de Deus, não é? Então, e o que é isso? Isso é perseguição contra a Igreja de Jesus, contra o corpo de Cristo visível nesse mundo. Por um tempo ainda esse corpo está sendo purificado, está sendo perseguido, está sendo, né, martirizado. Um dia vai terminar essa perseguição, mas por enquanto ainda nós que estamos nesse mundo estamos sofrendo isso, né? Daqui a pouco você pode pensar: mas eu como indivíduo também, existe perseguição individual, né, contra mim, contra aqueles que estão ligados numa intimidade maior a Jesus. O mundo vai começar a reclamar, a sociedade ao nosso entorno começará a reclamar de nós, que nós não estamos na amizade do mundo. Isso é quase como uma consequência da nossa aceitação a Jesus. Então veja, vamos identificar um pouco alguns dos oponentes, né, daqueles que perseguem, e eu gostaria que você percebesse claramente de que é engraçado como tudo se dá sobre a Igreja Católica. Dificilmente você vai ver, né, um protesto sendo causado em frente a uma igreja protestante, por exemplo, ou a um centro de umbanda, a um centro de espiritismo, a um centro... Não, é interessante como todos os órgãos que buscam protestar alguma coisa se colocam nas escadarias da paróquia tal, né? Lá na Praça de São Pedro, lá, né, onde tem bispo X, né, e buscam fazer esse protesto abertamente contra a Igreja Católica. Então veja que a batalha se dá contra a Igreja Católica. E por que se dá sobre a Igreja Católica? Veja o satanismo, por exemplo, né, que buscam cultuar as missas negras, interessante, né, eles não fazem um culto de simbolismo, só de lembrança de Satanás. Não, eles fazem questão de roubar hóstias consagradas, a Eucaristia consagrada, né, porque é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazem questão de roubar, de furtar e levar para seus templos satânicos, para ali fazer os seus cultos a Satanás, fazendo missas negras, né? Então, exatamente da forma oposta ao que ocorre no ritual da missa católica, eles produzem uma missa negra com adoração à carne, adoração à promiscuidade, né, à sexualidade, a tudo que é o inverso da santidade. Eles fazem para profanar o corpo de Cristo nesses rituais. Então você veja que é diretamente contra a Igreja Católica, não é contra qualquer outra igreja, é contra a Igreja de Cristo. Eles não fazem isso contra os cultos lá dos muçulmanos. Por que não fazem? Mas contra a Igreja Católica, sim, é diretamente aberto. As feministas, né? Por que todas, né, costumam protestar na frente das igrejas, fazendo ataques diretos, né, a bispos? Faça uma busca aí no YouTube aí sobre feministas protestam contra a igreja. Você vai ver quantos vídeos aparecem, né, e as imagens horríveis que aparecem nesses vídeos aí, né,
imagens aberrantes que aparecem nos protestos, mas tudo contra a Igreja Católica. Interessante, mas olha, são pouquíssimos casos que saem de um protesto ou outro contra os muçulmanos, onde as mulheres são muito perseguidas, são muito oprimidas, né? Nem perseguidas, a cultura deles é assim, né? Sempre foi. Então, mas por que elas não vão defender as mulheres lá? Por que não vão defender as mulheres lá numa outra religião, né? Não, é contra a Igreja Católica, né? É no Ocidente contra a Igreja Católica, porque tem liberdade para falar, ninguém fala nada contra, e aí elas resolvem abrir a sua voz contra quem buscou sempre dar liberdade para essas mesmas pessoas. Interessante, não é? Socialismo, por exemplo, socialismo que quando foi implementado, nas vezes que foi implementado, deu errado, não teve um caso de sucesso. Na Rússia foram milhões e milhões de pessoas, né? Pega o livro negro do comunismo para ver como é que foi implantado o socialismo na Rússia, na China. Pega o livro vermelho da Igreja Católica, que relata casos em que de centenas de pessoas sendo trancadas dentro das igrejas católicas na Rússia e sendo botado fogo nessas igrejas porque eles não aceitavam, né, abandonar a fé. Então, são casos de perseguição explícita, né? Hoje se diz que tem uma certa liberdade religiosa, mas pega a China, né, onde as pessoas precisam, para fazer o culto de adoração, né, uma missa na Igreja Católica, tem que fazer no subterrâneo, né? Porque na Igreja Católica da China, que está institucionalizada pelo governo chinês, né, só você pode falar o que o governo aprova, ou seja, está totalmente dominado pelo socialismo, lá, pelo comunismo, né? E os protestantes que professam o nome de Jesus, que professam serem cristãos, né? Mas o que a gente vê, né, é um ataque descarado, né, contra a Igreja Católica, porque tem tanta vontade de atacar o Papa, atacar aquele que foi pela boca de Jesus dada a autoridade para defender, para apacentar as ovelhas, para servir como base, como centro da fé, né? Ter uma base que a gente pode recorrer em questões de fé. Por que atacam tanto? Será que, né, no seu cerne esse nome protestante está gravado? Parece que tem que protestar, tem que atacar a igreja, o corpo de Cristo. Então veja que aqui nós temos um paradigma paradigma não, né? Uma situação bem delicada a ser tratada, porque eu pessoalmente conheço muitos protestantes, né? Tenho muitos amigos, parentes que são protestantes, e infelizmente eu hoje tenho certeza, mas certeza absoluta, que estão enganados, né? Ou vai me dizer que tem capacidade de ler a Bíblia e interpretar por si só. Isso é a maior das mentiras que alguém pode me dizer, que a pessoa vai chegar a pegar a Bíblia e em 1 ano ou 2 anos ler a Bíblia e interpretar ela completamente por si só, vai entender a fé, vai descobrir Jesus. É impossível, né? Vai ler o Apocalipse, um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, que inúmeras pessoas já se debruçaram em cima e não conseguem decifrar, não conseguem falar decididamente desse livro. E aí saem apontando como se o Papa fosse o falso profeta do Apocalipse. Esse é um dos maiores sinais da safadeza, né, de caráter que uma pessoa pode ter. Assumir, né, tal decisão, uma decisão fraudulenta, é uma opinião fraudulenta, uma opinião difamatória, fraudulenta, mentirosa contra alguém. A pior forma de caráter de uma pessoa fazer é essa aí, e ainda pregar o Evangelho, dizendo-se que está defendendo a verdade, quando escancaradamente está falando mentira, né? E a pessoa não acorda, não vê que é mentira, né? Mas sabe que é mentira, porque ela não sabe se aquela pessoa é o falso profeta. Ninguém sabe. Nós sabemos por certo da boca de Jesus que as chaves de Pedro foram dadas sobre Pedro. E aí você pega e lê, interpreta, né, sua livre interpretação, né, indo
contra o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, que a Sagrada Escritura não pode ser interpretada, né, ter livre interpretação. Ela tem que ser interpretada com a instrução do Espírito Santo. E onde se dá o Espírito Santo, se não em conjunto, em união na igreja? Não se dá em divisão, em rixa. Para pensar um pouco, não existe, né, esse discernimento. Então a pessoa dizer que tem capacidade de sozinha pegar a Bíblia, cara, você sinceramente é mais do que qualquer doutor na face da terra. Mas muito pelo contrário, perceba que tirar capítulos, versículos específicos de certa parte para fazer um pensamento tendencioso é a artimanha número 1 de Satanás. Ele mesmo, que é o principal tentador, tentou Jesus com as Sagradas Escrituras. Então veja que a Sagrada Escritura, de fato, ela tem muito poder. Tem poder porque é a palavra sagrada, a palavra de Deus. É uma palavra de muita sabedoria que ali está. Só que esse conhecimento, a sabedoria, ela pode ser dissimulada, ela pode ser arrastada por uma outra interpretação, uma interpretação fraudulenta que arrasta muitos para a perdição. Então, se você é um desses que está nesse caminho, desse caminho enganoso, pare para pensar, interprete cuidadosamente essa linha de pensamento, de acusação principalmente contra a Igreja Católica, para ver se tem fundamento mesmo. Seja honesto e busque a verdade, porque certamente essas palavras serão causas, essas acusações feitas de forma infundada serão causas de condenação. O próprio Senhor disse que nenhuma palavra será perdida, será motivo de condenação, está na Bíblia. Então, que nossas palavras não sejam frívolas, mas que sejam sinceras. Eu tenho certeza que na graça de Deus o Espírito Santo vai te tocar para que você põe a mão na consciência e busque saber se de fato, você tem ciência mesmo de que as acusações que são feitas contra a igreja têm fundamento. E aí você coloca em contrapartida com a palavra que estamos apresentando. Olha lá, também diziam isso, João veio, ele não bebia e não comia, e disseram, ele está possesso de um demônio. Perceba que esse tipo de acusação faziam contra os escolhidos de Deus já antes de Jesus. Diziam, as pessoas agraciadas por Deus, as pessoas que buscavam decididamente, com sinceridade de coração a Deus, eram consideradas pessoas possessas por demônios. O que fazem hoje com o Papa não é isso? Dizer que ele é um falso profeta, dizer que é isso, que é aquilo. Pessoas escolhidas por Deus para determinada atividade são demonizadas. E não diziam só das criaturas, diziam do próprio Deus, do próprio Jesus. Mas ouvindo isso, muitos fariseus responderam, é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Estavam falando de Jesus aqui. Então falaram de João, falaram de Jesus que estava possesso, falam dos escolhidos de Deus, falam da Igreja Católica, que é a igreja de Satanás, que é a igreja falam do trono de Pedro, que é o trono do falso profeta, o falso profeta. Pare para pensar no que disse Jesus: se me perseguiram, também vos perseguirão. Agora, você é um dos que perseguem ou é um dos que estão ligados a Jesus? Você sabe. Ainda dá tempo. Se essa verdade batesse sobre o meu pensamento, sobre a minha memória, sobre a minha razão, e eu estivesse num ponto onde eu estaria fazendo acusações infundadas contra a igreja de Jesus, contra a Igreja Católica, eu paria, mas eu sairia, se eu estivesse tomando banho, eu sairia pelado buscar um padre. Tamanha urgência que isso tem na nossa vida. É muito sério isso aí. Talvez você não parou para pensar o quão sério é isso aí. É muito sério. De uma hora para outra você pode ter um infarto, pode dar um problema. Deus nos livre, mas pode acontecer. Pode dar um acidente, não pode mais ter tempo. E você vai dizer, não, mas Deus é misericordioso. De fato Deus é misericordioso. Ele está nos dando 30 anos de vida, 40, 50, 60, 70 anos de vida. É o tempo que Ele nos dá pela sua misericórdia para a gente se achegar à fé. Para que a humildade
seja o ponto central da nossa alma, não a soberba, não a soberba de Satanás, não a soberba do protesto, da acusação, não, mas que a gente seja humilde e dócil para entender, para reconhecer a autoridade, que existe alguém com mais autoridade nesse mundo sobre a fé, com mais autoridade do que nós. Deus quis assim, entendeu? Então quem sou eu para dizer o contrário sobre os planos de Deus? Quem sou eu para questionar a própria palavra de Deus? Então que a gente possa colocar a mão no pensamento. Se eu fosse, sinceramente, se eu fosse uma pessoa que estivesse fora da igreja católica, eu já pensei em me converter há tempo atrás para uma outra igreja. Graças a Deus não fui estudar os fundamentos da fé católica. Graças a Deus. Mas se eu fosse, eu sairia agora, nesse momento. Eu não esperaria 2 vezes para buscar um sacerdote e buscar a reconciliação com a Santa Mãe Igreja. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, vai te iluminar, vai te dar a graça do entendimento, discernimento pelo seu Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe, que nós possamos caminhar na fé, humildemente unidos, em oração, rumo à pátria celeste, ainda que as perseguições sejam fortes, ainda que falem de mentiras, a gente sabe o que é verdade e o que é mentira, a gente sabe a verdade que está em nós, que nós possamos caminhar nessa verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.